Queridos amigos e irmãos, boa tarde. Que a doce e serena paz de Jesus continue a nos envolver. Em nome da Uniluz, desejo a todos que estão chegando aqui pela primeira vez, nós estamos vendo rostos novos, que todos vocês que estão nos visitando pela primeira vez, que sintam-se acolhidos, abraçados e envolvidos por essa atmosfera criada pelos corações bondosos dos trabalhadores de Jesus. Então sintam-se bastante acolhidos. E os que já estão aqui pela segunda, terceira, quarta e enésima vezes também sintam-se acolhidos, abraçados e envolvidos. Na tarde de hoje nós vamos conversar sobre a cólera. A cólera está inserida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Antes da gente adentrar propriamente no tema cólera, vamos fazer uma retrospectiva, uma contextualização do que está no início desse capítulo 9, porque a cólera encerra o capítulo. Allan Kardec, de uma maneira muito didática, muito coerente, deixou a cólera pelo último tópico desse capítulo. Ele inicia tratando das injúrias e violências. Depois ele vai falar sobre a afabilidade e doçura. Depois ele entra na paciência. Depois ele fala sobre obediência e resignação. Não só ele, como os espíritos superiores que foram convidados para colaborar com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a doutrina espírita, especificamente nesse tema sobre cólera. Então ele fala sobre a paciência, injúrias e violências, obediência e resignação, e termina por cólera. A gente há de considerar que no momento evolutivo em que nós nos encontramos, no estágio moral em que todos nós, espíritos imortais, em experiência nessa escola planetária chamada Terra, muitos estão ainda vinculados aos impulsos, aos instintos agressivos. E nos relacionamentos e nas convivências, nem todas, nem sempre esses relacionamentos são estabelecidos de maneira pacífica. Isso também já acontecia ao tempo de Jesus. Tanto é que ele nos convida, à brandura, à mansuetude, a mansidão, a pacificarmos os nossos campos mentais, principalmente com a oração, com a reflexão. E agora nós estamos tendo contato com a doutrina espírita. Pacificar nossos campos mentais, pacificar nossas emoções com o conhecimento, com a informação que a doutrina espírita nos traz. Precisamos utilizar os recursos que estamos agregando aos nossos conhecimentos. Então, Jesus nos fala, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus, quando no monte, tratou das bem-aventuranças, desses convites a uma convivência mais saudável, a uma convivência fraterna. As bem-aventuranças é um convite para novos comportamentos, para novas atitudes, tendo como a lei de amor, bastante desconhecida ainda para nós que vivenciávamos com Jesus naquela época, e para muitos de nós ainda agora. Ainda temos dificuldades de amar ao outro como a nós mesmos. Então Jesus, nas suas bem-aventuranças, nos convidava, começando pelo bem-aventurados os pobres de espírito. Prestemos atenção. Jesus começa falando-nos sobre a humildade. Porque sem humildade não seremos brandos. Sem humildade não seremos pacíficos. Sem humildade será impossível estabelecermos relações de fraternidade, de uma convivência amorosa, compreensiva, tolerante. Ele inicia as suas bem-aventuranças com humildade. Então, no monte, ele diz,
ouvistes aquilo que foi dito pelos antigos: não matarás. E aquele que matar merecerá condenação no juízo. E eu, porém, vos digo: aquele que se encolerizar com seu irmão merecerá condenação no juízo. Veja bem, essa passagem está no início do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos chama a atenção de tirar a vida de alguém, de tirar a oportunidade de aprendizado, de tirar a oportunidade de uma experiência reencarnatória. Essa atitude é tão grave quanto aquele que se encoleriza, ou seja, com aquele que age com cólera contra o seu irmão. Então nós veremos isso aí um pouquinho mais lá para frente. E aquele que disser raca com seu irmão também merecerá condenação no juízo. A gente vê que Kardec explica-nos mais abaixo o que significa raca. Raca é um homem sem valor. Haroldo Dutra Dias, na tradução do Novo Testamento, ele nos diz que raca é uma expressão de linguagem usada coloquialmente, usada no dia a dia do povo que convivia com Jesus. E essa expressão raca, ela exprime desprezo, ela exprime menosprezo, ela exprime desdenho, contra aquele a quem se dirige. E ele vai mais adiante, que essa expressão, essa expressão de linguagem, ela significa cabeça vazia, cabeça oca, cabeça de vento, sem miolos, bobo, tolo. Essa palavra raca era dita, era pronunciada, virando-se a cabeça para um lado oposto à pessoa, e com atitude de cuspir. Então, raca, Jesus coloca: aquele que pronunciar essa palavra contra seu irmão também merecerá condenação pelo juízo. E aquele que disser és louco merecerá condenação pelo conselho. Então, nós vemos que Jesus enfatiza que a mansuetude, a brandura, por todas essas máximas a que ele pronunciou, que nós nos referimos, que a paciência, que a afabilidade, que a doçura, que a gentileza é uma lei. É uma lei, que são expressões da lei de amor. A pessoa que ama realmente, ela é branda, ela é mansa, ela é gentil, ela é doce. E ele reprova, condena toda palavra ou expressão de violência, de cólera, toda palavra áspera, rude, agressiva, toda palavra que contenha violência. Por quê? Porque as palavras que nós emitimos, elas estão eivadas de sentimentos. E quando exprimimos uma palavra de violência, nós estamos indo contra a lei de amor. Então Jesus diz que agir com docilidade, com afabilidade, com doçura, com paciência é uma lei. E agir com aspereza, agir com violência, com agressividade, são atitudes contrárias à lei de amor. Façamos aí algumas reflexões a este respeito. Jesus utilizou as expressões de desprezo que se utilizava no seu dia a dia, para daí extrair um ensinamento para nós. Então, aquele que diz que uma pessoa é cabeça oca, é cabeça vazia, é bobo, é tolo, é porque ele se considera uma pessoa super inteligente, né? Quando a gente considera um outro cabeça oca, é porque nós nos consideramos acima dele. Nós nos consideramos superiores a ele. Quando nós desprezamos, menosprezamos, quando nós desdenhamos o outro, é porque nós nos consideramos muito melhores do que ele. Isso é uma postura de quê? De uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso, ele
tem uma dimensão exagerada, né, exacerbada a respeito de si mesmo. O orgulhoso, ele se acha acima dos outros. O orgulhoso, ele se acha infalível. O orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros. Então, no início dessa passagem, Jesus estava chamando a atenção para os comportamentos orgulhosos. Não é? Aquele que mata por algum motivo é porque ele acha que a vida do outro, né, é desprezível, né? A dele não, é atitude orgulhosa. Aquele que ofende, aquele que agride o outro, ele se acha no direito de fazer isso porque ele se acha e se considera muito melhor do que o outro. Então a gente vê que a cólera que Jesus menciona é um alerta para nós. Vamos fazer uma reflexão. Como estão os nossos comportamentos com os nossos familiares? Estamos agindo com orgulho? Estamos falando, expressando raca no convívio com nossos filhos, com as nossas esposas, com nossos maridos, com as pessoas mais próximas de nós? Jesus fala-nos para que a gente utilize o Evangelho e o conhecimento que a doutrina espírita nos traz para nós utilizarmos nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos. Vimos que há muita violência no nosso globo, né? Há muitos atritos, há muitos conflitos, mas será que não há conflitos no ambiente em que nós residimos? Será que não há conflitos íntimos, conflitos pessoais? Então, é uma grande reflexão para que nós façamos. Mas o que significa cólera? O que significa cólera? A cólera é um ato que expressa uma atitude de aspereza, de rudeza, que exprime uma agressão e muitas das vezes até violência. Num momento de cólera, a pessoa exprime palavras ásperas, agressivas e às vezes comete atitudes até violentas. Então, cólera é um sentimento que se expressa por atitudes rudes, agressivas. Em represália a uma contrariedade qualquer. O item 9, um espírito protetor que colaborou falando sobre a cólera, ele nos diz a respeito disso o seguinte: ele fala que o orgulho nos induz a nos julgarmos mais do que somos e que nós não suportamos nenhum tipo de comparação. Nós não suportamos ser rebaixados, nós não suportamos sermos diminuídos, nas coisas mais simples. Temos essa imposição de ser maiores, melhores do que os outros. E que qualquer paralelo, ou menor que seja, que nos leve a esta diminuição, nós nos aborrecemos e nós nos irritamos. Ou seja, qualquer contrariedade, qualquer atitude que vá de encontro ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ver, ao nosso modo de agir, ao nosso modo de nos comportarmos, gera uma contrariedade à pessoa orgulhosa. Nós nos contrariamos no dia a dia. É uma outra reflexão. Pelas coisas mais simples, nosso modo de ver, quando ele é questionado, nós sentimos raiva? Ou não sentimos nenhum sentimento de aversão? Aquilo que nós consideramos como certo, quando é questionado, a gente consegue superar e conviver de uma maneira pacífica e tranquila? É uma grande reflexão. Nós nos contrariamos. Muitas e muitas vezes durante o dia, nós sentimos raiva. A cólera, num dos significados do dicionário, diz que é uma raiva sem controle. Aurélio nos fala que a cólera é uma violenta irritação
contra o que nos contraria. Então, nós ainda somos orgulhosos. Um grande passo para nós desenvolvermos a humildade em nós é admitirmos que somos orgulhosos. Porque se nós não admitirmos uma realidade que faz parte de nós, nós não conseguiremos nos transformar. Então, a cólera é uma violenta irritação. Sem dúvida nós nos irritamos, sem dúvida nós nos aborrecemos, sem dúvida nós sentimos raiva e sem dúvida, em alguns momentos, nós nos encolerizamos. Ou seja, a raiva, ela chega num patamar que nós perdemos todo o controle. Mas a gente poderia perguntar, mas é possível ter controle sobre a raiva? É um outro questionamento. Primeiro, admitir que somos orgulhosos. Segundo, admitir que sentimos raiva. Porque muitas das vezes o marido nos diz alguma coisa, a esposa nos diz alguma coisa, o filho nos diz alguma coisa, a irmã, a cunhada. A gente não gosta daquilo que foi dito. Aquilo nos contraria, aquilo nos causa uma mágoa, uma ofensa, e nós sentimos raiva e ficamos o dia todo com raiva. Ficamos a semana com raiva. Ficamos o mês com raiva. E quando aquela pessoa nos pergunta, fulano, você está com raiva de mim? Eu não. Não, que isso? Eu não tenho raiva de ninguém. Isso é impossível. Nós não sentimos raiva. No momento evolutivo em que nós nos encontramos, nós sentimos raiva. E quem diz isso, quem confirma isso, é Joana de Ângeles. No livro Conflitos Existenciais, ela nos diz que a raiva é um desajuste da emotividade. É um desajuste emocional. E ela continua dizendo que é necessário que tenhamos uma contínua vigilância com a raiva. Contínua vigilância com a raiva. E que sentir raiva várias vezes, isso é perfeitamente normal. O que se torna grave, diz Joana de Ângeles, é a capacidade de não administrar a raiva. Isso é que é o grave. As obras da série psicológica de Joana de Ângeles, ela trabalha justamente isso, as emoções. Trabalhar as emoções, digerir as emoções, dissolver as emoções, admitir as emoções, para a partir daí controlar os efeitos que essas emoções poderão causar. Então a raiva, ela pode ser controlada. Quando ela explode, ela se transforma em cólera. É igual um pavio. Tem um tanque de combustível, a gente acende o pavio. E o pavio está sendo consumido. A qualquer momento a gente pode apagar aquele pavio. Mesma coisa acontece durante os processos de raiva que estão nos levando a um descontrole total, que é a cólera. A raiva é o pavio que está aceso. Se nós não o apagarmos em determinado momento, ele explode em cólera. Então é necessário que a gente perceba isso. Então, quando a gente é contrariado, o nosso orgulho fica ferido. A gente não gosta. A gente não admite. A gente não suporta. Tanto é que o Espírito Protetor diz que a cólera nasce do orgulho ferido. Que a cólera é um momento de demência passageira. Demência é o quê? Loucura. Loucura é o quê? Naqueles instantes, nós perdemos a capacidade de raciocinar. E o Espírito Protetor continua. Nesses momentos de cólera, perdemos o sangue frio, ou seja, perdemos o equilíbrio, perdemos o controle,
perdemos a postura, perdemos a capacidade de raciocinar. Perdemos a razão. A Joana de Anjos nos fala no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que a raiva, que vamos considerar nesse ponto, a cólera, né? A raiva nos seus, sem controle, né? Que a raiva, ela obscurece a razão. E empurra o ser para profundos fossos, labirintos, fossos, buracos, né? Poços de aflição. Quando perdemos o controle, nós perdemos a razão, perdemos o equilíbrio, perdemos toda a compostura. Quando isso acontece, a raiva, pessoas desconhecidas, a gente até procura se controlar, não é? Não é? A gente procura se controlar. Quando o chefe, quando alguém, né, que não é do nosso meio familiar, nos fala, ou nos diz, ou age de alguma forma que nos contraria, a gente, pelas convenções sociais, pelas regras, né, sociais, a gente procura se controlar, a gente se esforça. Nós nos esforçamos para nos controlarmos na família quando alguém nos contraria? É como se nós, pelo nosso orgulho, nos achássemos do direito de sermos superiores a eles e de fazermos qualquer agressão, qualquer atitude violenta. Lembrando que toda atitude violenta, qualquer que seja ela, é indício de atraso moral. A violência é uma característica dos espíritos inferiores. A violência é uma característica dos espíritos que ainda estão vinculados aos instintos agressivos. A violência é uma característica dos espíritos que ainda vivem a natureza animal, em detrimento da nossa natureza espiritual, da nossa natureza moral. Então nós explodimos em cólera com o filho. Nós explodimos em cólera com a esposa, com uma mãe. É com a nossa mãe velhinha que está, né, se esquecendo das coisas, que precisa usar fraldas, que de madrugada precisa do nosso acompanhamento, precisa do nosso sacrifício. Nós explodimos em raiva, em cólera, com aqueles que estão mais próximos de nós, e por incrível que pareça, com aqueles a quem nós amamos. Então é uma outra grande reflexão. Como estou tratando aqueles que estão no meu lar? Estou explodindo ou estou me esforçando para ser fraterno, para amá-lo como a mim mesmo? Se eu estou buscando realizar as orientações evangélicas. Então perdemos o sangue frio, perdemos o controle, perdemos a razão. Muita gente nesse momento de raiva, né? Tem muitas pessoas que até morrem, né? Quando nos diz, né? Fulano morreu de raiva. Ele teve tanta raiva do outro, a contrariedade que ele interpretou que o outro fez para ele foi tanta que ele morreu de raiva. Teve uma parada cardíaca, em muitos casos, né, um AVC, um lado do corpo paralisado, limitado na fala, limitado nos seus movimentos. São efeitos da cólera, com consequências irreversíveis. A cólera prejudica não só a nossa saúde física, prejudica a nossa saúde emocional, prejudica a nossa saúde espiritual. Quem é a primeira vítima da cólera? Somos nós. Nós somos a primeira vítima da cólera. Nesses momentos de cólera, né, como falei, né, a pessoa fica enceguecida. Não sei se vocês já ouviram, mas muitos parentes nossos dizem, né? Naquele momento eu fiquei cego. Eu perdi todo o controle. Não consegui ouvir ninguém. E fiz o que eu não queria fazer. Mas fez.
Por quê? Por falta de controle emocional. Não é? Porque se tivesse se esforçado para controlar essa impulsividade agressiva, instintiva, que Joana de Anjos também nos fala, que o orgulho, ele se arma dos mecanismos de defesa, do instinto de preservação. Aí, encaramos, devido a esse mecanismo de defesa que ele utiliza do instinto de conservação, para encarar todo o acontecimento como uma ameaça. Ou interpretando como ameaça. Ameaça a nossa forma de pensar, ameaça a nossa superioridade, a nossa capacidade de ser melhor do que o outro, né? A essa contrariedade. E Kardec nos fala no livro Obras Póstumas, tem um capítulo belíssimo que trata sobre o egoísmo e o orgulho, que ele diz que o egoísmo e o orgulho nascem do instinto de conservação. Mas Deus não fez o homem egoísta ou orgulhoso. O homem se fez egoísta e orgulhoso, diz Kardec, por ter exagerado o uso do instinto de conservação. Estamos vendo como o orgulho, o egoísmo são extremamente prejudiciais ao nosso progresso. Esse capítulo, ele aparentemente está falando sobre brandura e paz, né? E pacificação. Mas, na realidade, o grande tópico dele é o orgulho. É trabalhar o orgulho que nós não admitimos ter em nós. Então, o homem, Deus não fez o homem egoísta ou orgulhoso. O homem se fez egoísta e orgulhoso por utilizar de maneira exagerada o instinto de conservação que Deus lhe outorgou. Porque os instintos, quando utilizados dentro de seus limites, ele é bom. Ele é bom em si mesmo. Nós ainda vamos passar muito tempo vivendo com os instintos. Mas esses instintos, eles vão evoluir. Esses instintos, eles vão se transformar. Nós não podemos, nem devemos, acessar comportamentos de nossa trajetória evolutiva nos momentos de nossa natureza, experiências no reino animal. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 181, ele faz uma pergunta e depois ele mesmo responde. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. E Emmanuel pergunta o seguinte: o que significa a cólera nos trâmites da vida humana? O que significa a cólera no dia a dia da vida humana? Nos relacionamentos, nas convivências? Qual o significado da cólera? E Emmanuel mesmo responde. Veja bem como ele começa a sua resposta. Ele diz que a cólera não resolve problema evolutivo nenhum. Nenhum problema na nossa trajetória evolutiva, nenhuma dificuldade nos nossos relacionamentos familiares, ou com o namorado, ou com a esposa, ou com o vizinho, ou com o patrão, nenhum problema se resolve com violência. A raiva é uma expressão do orgulho. A cólera é uma expressão do orgulho. A mágoa é uma expressão do orgulho. A ofensa é uma expressão do orgulho. É porque isso são emoções que denotam que nós fomos contrariados, que nós não gostamos. Então a violência, ela não resolve problema nenhum. Em momento algum. A violência, ela vai intensificar as dificuldades. Ela vai, separar aqueles que se amam. Uma pessoa que explode em cólera todos os dias, pelas coisas mais simples dentro do seu lar,
que vai acontecer com seus familiares e parentes em relação a ele? Vão se afastar. Mas na realidade não são os parentes e familiares que estão se afastando. Ele, que com as suas atitudes orgulhosas e violentas, está se afastando dos seus afetos. Porque temos certeza que os parentes se afastam, mas no momento de dificuldade, né, eles voltarão para ajudar. Eles se afastam, mas sofrem. Nós sofremos com aqueles que são 24 horas por dia mal-humorado. Uma pessoa mal-humorada, ela está com a sua emoção da raiva completamente descontrolada. Uma pessoa mal-humorada é uma pessoa infeliz. Uma pessoa mal-humorada escolheu a agressividade para se defender. A agressividade é um mecanismo de defesa para se defender daquilo que ela se considera uma ameaça. Uma pessoa mal-humorada, ela está num estado de raiva constante. Está enferma. É uma situação bastante desagradável. E muitas pessoas também se afastam. Né? Mas voltando aqui a Emmanuel, né? Emmanuel disse que a raiva não resolve, a cólera não resolve problema nenhum. Né? E ele diz que a cólera nada mais significa, vejam bem, a cólera nada mais significa que um traço de recordação aos primórdios da vida humana. Essa raiva sem controle, essa reação imediata para se defender da ameaça, a cólera, ela é gerada dentro desse contexto emocional. O orgulho ativa os mecanismos do instinto, né, e interpreta, né, toda a contrariedade como uma ameaça. Então, é um retrocesso. Nós vamos acessar os bancos de dados, os bancos de comportamento do início da vida humana. Assim que o princípio inteligente saiu do reino animal, né, e ao adentrar o reino hominal, o princípio inteligente é dotado por Deus de raciocínio, de inteligência, de livre-arbítrio, capacidade de pensamento contínuo, capacidade de analisar, de comparar, de concluir, capacidade de discordar, capacidade de perceber, de agregar, né? Saindo do reino animal, veja bem, a cólera é um acesso aos comportamentos desses dias dos homens das cavernas. Recém-saído do mundo animal. Espírito inteligente, adentrando o reino hominal, ainda está cheio de instintos, né? Está? Instintos de conservação, instintos de preservação, preservar a sua integridade física, preservar a integridade do bando. Depois começa a formar-se as famílias, né? Os grupos familiares, e começa a desenvolver o quê? Os sentimentos. A cólera é um retrocesso aos primeiros dias da vida humana. E Emmanuel continua, nas suas expressões mais grosseiras. A vida animal, a natureza animal, instintos. O objetivo é sobreviver. É se defender dos dinossauros, se defender dos animais, se defender das chuvas, das tempestades, se defender das intempéries, se defender de tudo. Tudo é uma ameaça. Nos primeiros dias da vida humana, tudo é uma ameaça. Recém-saídos do mundo animal. Colocando em exercício a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de criar, de interagir com o meio. Então, pessoal, a cólera é um estado emocional de graves consequências. É por isso que uma pessoa em estado colérico fica cego, não pensa.
E continua o nosso amigo aqui, o irmão, né, Espírito Protetor, dizendo, né, que se visses, né, se a gente fosse nos observar no momento de cólera, nós teríamos medo de nós mesmos. Quando a pessoa está no momento, né, de raiva descontrolada, de cólera, diz o nosso irmão aqui que ele se assemelha ao bruto, ou seja, ele se assemelha ao animal. Olhos esbugalhados, punhos cerrados, dentes travados, alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, nos assemelhamos a um animal. No momento de cólera, de descontrole, se a pessoa falar que nós somos bonitos, nós voamos para cima. Se disser que é feio, também voa para cima. Não são as palavras, né? É a reação àquela contrariedade que nos foi feita. Então, no momento de cólera, nós dissemos palavras que não queríamos dizer, nós falamos palavrões que não queríamos dizer. A gente acessa o nosso banco de raiva, banco de dados de raiva, né? De coisas da infância, ou de coisas quando era namorado, né? De coisas que a gente não superou, de coisas que a gente não dissolveu, de coisas que a gente não trabalhou, que a gente não digeriu, e no momento da raiva descontrolada a gente descarrega tudo e mais alguma coisa. Isso quando fica no campo das palavras. Por quê? Muitas das vezes parte para a agressão física. Aí nós vemos um cunhado assassinar um cunhado, o pai matar um filho, uma mãe, né, causar homicídio de uma filha. Por quê? Enseguecido, sem razão. Um animal. O animal parte para cima para se defender. O orgulho nos causa essa sensação. A ameaça, ela precisa ser no mundo animal, a ameaça, ela é eliminada. Não é eliminada? Então, vejamos. Posturas orgulhosas nos levam, em muitos casos, a agir como animais. E causamos homicídios. E outros depois se arrependem e causam suicídios. Então, o orgulho, o egoísmo, como diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, é um grande obstáculo para o progresso da humanidade. O orgulho e o egoísmo são as causas das misérias humanas. O orgulho, ele está inserido em todas as nossas imperfeições. Se nós formos analisar a incompreensão, a intolerância, o ciúme, todas as nossas dificuldades, lá estará o orgulho. E quando deságua na violência, é porque o orgulho foi ferido por uma contrariedade sofrida, assim interpretada. Então, se formos analisarmos no momento de cólera, nós teremos medo de nós mesmos. Ou nos sentiremos ridicularizados, como diz ele. Então, vamos analisar. Ter raiva é perfeitamente normal. Alguém nos diz alguma coisa, a gente não gosta, né? A gente fica com raiva. A gente fica desapontado. A gente fica decepcionado. A gente fica frustrado. Toda decepção, frustração, desapontamento, tudo isso são atitudes orgulhosas. Por quê? Porque se nós considerarmos o outro como o nosso irmão, um espírito imortal em processo de aprimoramento, em processo de aprendizado, um espírito que erra e comete falhas, que às vezes agride, que às vezes ofende, se nós olharmos o outro com o olhar da igualdade e da humildade, jamais nós nos sentiremos desapontados ou frustrados pela atitude do outro.
Jamais nos sentiremos ofendidos pelo outro. Por que que o outro nos ofende? É porque a atitude dele nos contrariou e estando nós acima deles, ele estava nos rebaixando. E aquilo nos ofendeu. Eu ser rebaixado, eu ser diminuído. Isso, pessoal, é no campo inconsciente que passa pelas emoções e que se transforma em ações e comportamentos. Nós estamos dando um zoom no orgulho para a gente perceber. Quando a raiva começar a perder o seu controle, a gente analisar. Caramba, será que eu agi de maneira orgulhosa? Isso que eu estou interpretando realmente está acontecendo? Mas fulano, né? É um espírito como eu. Está em aprendizado. Erra também. Se nós nos sentimos contrariados com a atitude de alguém, será que alguém se sente contrariado com as nossas atitudes? É lógico. Não é apenas nós que nos sentimos contrariados quando o filho diz alguma coisa. O filho também fica contrariado quando a gente fala alguma coisa que vai de encontro ao que ele pensa, ao que ele acha, ou que ele, né, interpreta que é. E da mesma forma, marido, mulher, esposo. Então, Joana de Ângeles diz, é perfeitamente normal sentir a raiva. O que a gente não pode é dissimulá-la, a gente não pode negá-la, a gente não pode soterrá-la, a gente não pode retê-la. Precisamos trabalhá-la. Porque se nós não trabalharmos a raiva, ela vai se transformar numa explosão de cólera. E faremos coisas que depois nós nos arrependeremos por diversas reencarnações. Né? Então, vamos observar. Então, Joana de Ângeles diz, não retenha a raiva, né? Converse com aquele que lhe ofendeu. A orientação dela no autodescobrimento. Se a pessoa falou alguma coisa que a gente não gostou, né? Ô meu querido, ô meu filho, você falou alguma coisa que eu não gostei. Eu sei que eu sou espírita, eu sei que estou toda segunda, todo domingo, estou na terça, no centro, né? Mas eu ainda não consegui vencer essa dificuldade. E eu estou com raiva e chateada com você. Nós fazemos isso? Não. Não fazemos. Se a gente não consegue fazer com aquele que nos ofendeu, vamos partilhar e dividir isso com um amigo. Fazemos isso? Quando nós não suportamos a pressão da raiva, nós precisamos de ajuda. Porque diz Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, Autodescobrimento, que quando nós não diluímos a raiva, quando nós não digerimos, quando nós não trabalhamos, quando nós não dividimos, ela causa sérios distúrbios no nosso organismo físico. Causando, é a raiva, ainda não chegou na cólera, né? Vamos analisar a raiva para ver o que acontece na cólera depois, né? Então a raiva não foi digerida, estamos sob pressão da raiva, né? A pessoa falou alguma coisa para a gente não gostou e fica ruminando aquilo, fica remoendo, fica criando pensamentos de revide, arrumando uma forma de se vingar. O orgulho é muito interessante, né? Vamos arquitetando diversas circunstâncias, alternativas, possibilidades para a gente devolver para a pessoa aquela contrariedade que ela nos causou. Planejamos vinganças. Então, se a raiva está pressionando, diz Joana de Ângeles, tome cuidado, porque os distúrbios orgânicos são grandes. Ela diz que a raiva causa indigestão, ela causa diarreia, ela causa disritmia, ela causa acidez, ela causa inapetência, né, falta de apetite, né, ela causa glutoneria, né, comer demais. Né, tudo isso de uma forma inconsciente como ações de autopunição. Então, se estamos tendo diarreia constantemente, indigestão, falta de apetite ou comendo demais, vamos ficar alertas.
Será que a raiva não está em níveis de pressão bastante intensos? Isso do ponto de vista físico. E do ponto de vista emocional, continua Joana de Ângeles. A causa também distúrbios. Causa nervosismo, ansiedade e depressão. Uma simples raiva. Pedimos para o marido não colocar a toalha molhada em cima da cama e ele colocou. E nós ficamos com raiva o dia todinho só por causa da toalha molhada. É um exemplo. Pedimos para a esposa fazer uma alimentação que fulano gosta e ela não fez. E ele vai desenvolver essa raiva o dia todinho. Está adoecendo. E vai acumulando uma toalha molhada, vai acumulando uma palavra agressiva, vai acumulando não ter lembrado da data de aniversário de um ou do outro, vai acumulando. Num dia, o que acontece com tanto acúmulo dessa pressão energética desequilibrada? Explode. E toda explosão, ela tem consequências desastrosas. Então vamos dividir. Vamos procurar aquele. Fulano, você botou a toalha, eu não gostei. Eu sei que eu sou espírita. Eu sei que preciso me esforçar. É porque a esposa ou o marido vão falar isso. Você não está todo dia no centro, como é que você vai ficar com raiva? Como é que você não consegue controlar? Joana de Ângeles diz que nós não conseguimos viver sem emoções. Nós não conseguimos viver sem emoções. Então, precisamos trabalhar as emoções. Se sentimos raiva, não vamos negar porque não vamos conseguir. O primeiro passo para controlar as consequências desastrosas das consequências é admitir que sente raiva. Porque se fulano perguntar, minha filha, você está com raiva de mim? Não, meu querido, estou não. E por dentro eu vou me vingar. Ele não perde a oportunidade. Quer dizer, estamos manipulando energias completamente desequilibrantes, tóxicas, que estão nos prejudicando. William Shakespeare diz que a raiva é um sentimento, é um veneno que a pessoa toma pensando que o outro vai morrer. Ele sente raiva, está se envenenando. Aí o outro não está nem aí. Nem percebeu que o que ele disse, ou o que ele fez, ou o que a outra fez, ou o que deixou de fazer, não percebeu. É por isso a necessidade de conversar. Conversando a gente se entende. Conversando a gente divide. Conversando a gente partilha, a gente diminui aquilo que está nos causando transtornos. Então a cólera realmente causa problemas. Havíamos orgânicos e espirituais, porque quando estamos descontrolados, nós atraímos os espíritos que vão aproveitar aquela desorganização, conflito, briga dentro do lar para intensificar, para estimular. E ainda afastamos o auxílio dos bons espíritos. Os espíritos chegam para ajudar, mas a gente está cego. Cego fisicamente e cego nas nossas percepções espirituais. Não obscurecemos apenas a razão, nós obscurecemos a nossa aura, nós obscurecemos as nossas potencialidades de espíritos imortais, de perceber, de sentir o envolvimento de nosso anjo da guarda e dos trabalhadores espirituais, dos bons espíritos que vêm ao nosso auxílio. Então, Emmanuel nos convida dizendo que a raiva não resolve problema nenhum, que nós estamos acessando o comportamento dos primeiros dias da vida humana, que estamos sendo escravizados pelos nossos instintos. E eu falei que os instintos eles vão progredir, não vão? Eles vão evoluir. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tema amar o próximo como a si mesmo. No item 8, um item muito interessante, lei de amor. O espírito Lázaro, ele nos convida a reflexões bastante profundas na lei do amor. Ele inicia dizendo que a lei do amor,
Não, que a doutrina de Jesus resume o amor por inteiro. E que o amor é o sentimento por excelência. Vejamos agora. E que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O que Lázaro está nos dizendo? Que os instintos vão se transformar em sentimentos e amor. Como falamos, né? Brandura, mansuetude, compreensão, tolerância, bondade, benevolência, né? Tudo isso é amor. São expressões do amor. Então, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, do progresso feito. Ele continua mais embaixo dessa página dizendo que os instintos são as germinações dos sentimentos. São os germes dos sentimentos, são os brotos dos sentimentos. E que os instintos trazem em si o progresso. E mais adiante ele diz, né, que o espírito precisa ser tratado como um campo, uma lavoura, uma plantação. Quando a erva daninha surge lá, a gente arranca. No jardim, quando aparece alguma coisa diferente das nossas plantas, da nossa grama, a gente vai lá e cuida, não deixa crescer aquilo que vai prejudicar. No campo emocional é da mesma forma. Se estamos nos irritando, se estamos tendo ira, raiva, se isso está nos levando à cólera, se está nos levando ao descontrole, nós precisamos apagar o fio. Precisamos controlar as nossas emoções. E a maneira de evitar as consequências desastrosas da cólera é justamente uma delas. Estudar. Nos esclarecer. Admitir que somos egoístas, que somos orgulhosos, que somos vaidosos. Admitir que nós não nos sentimos bem quando somos contrariados. Isso nos gera cólera, raiva, ofensa, mágoa. Isso nos entristece. Admitir que precisamos partilhar com o outro aquilo que nos magoa. Admitir que apesar de estarmos em contato com a doutrina espírita, com o Evangelho há 2000 anos, nós ainda temos dificuldades em administrar muitas emoções. Temos dificuldade. Então, para a gente encerrar, Joana de Ângeles nos fala que Jesus permanece sendo o maior exemplo de controle das emoções. Que em todos os seus passos sempre esteve presente a bondade, a misericórdia, a brandura, a mansuetude, a humildade. Jesus nunca reagiu com violência. Jesus nunca agiu com emoções perniciosas, emoções agressivas. Jesus sempre agiu com amor. É por isso que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E dentro desse contexto, guia e modelo do controle das emoções. Então Jesus é o nosso modelo. O que podemos também fazer para evitar as consequências desastrosas da cólera, da raiva, da amargura, da ofensa? Aí vamos colocar dentro de cada deficiência de nós mesmos a prece. Quando nós oramos e pensamos em Deus, nós estamos conectados a Ele. Nos conectemos a Jesus, aos nossos anjos da guarda, os espíritos amigos e protetores. Uma boa leitura, conversar com alguém. Tem dificuldade, temos o atendimento fraterno, né, Deice? É uma oportunidade da gente dividir aquilo que nos angustia. É que nós, trabalhadores, também precisamos do atendimento fraterno. Porque quando a pressão está muito grande, a gente precisa dividir isso. Então, uma leitura, autoconhecimento. É o que Joana nos propõe, o que Jesus nos propõe. O autoconhecimento, conhecer a nós mesmos, admitir nossas deficiências. E quando nós formos agredidos, disse Jesus, não se oponha ao homem mau. Quando alguém te bater na face direita, oferecer-lhe a outra face.
Mas não é a face física, porque senão a gente vai levar outro tapa. É a face da moral, a face nobre, a face que se encontra oculta, a face rica dos sentimentos elevados que nos distinguem de outra criatura, que nos distingue dos animais. Oferecemos a face da dignidade, da compreensão. Oferecemos a face de espíritos que se esforçam em ser melhores, admitindo suas dificuldades, mas sem perder de vista que somos os responsáveis por nossas ações e pelas consequências que delas ocorrerem. Então, meus irmãos, vamos ter um autocontrole maior sobre as nossas emoções, em benefício de nós mesmos e da felicidade dos que estão no nosso lar. Que Jesus, o controlador das emoções, possa nos ajudar que venhamos a controlar as nossas. Muita paz.